Fala turma boa, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de matemática, vamos aqui nesse vídeo resolver mais alguns exercícios de introdução à teoria dos conjuntos, certo? Então, à medida que eu for colocando as questões, vocês vão tentando resolver, né? Dá uma pausa no vídeo, resolve a questão, depois verifica se a resolução de vocês coincide com a resolução que eu vou mostrar de cada exercício, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, nessa primeira questão aqui, na questão 3, nós temos o seguinte. Observe o diagrama de Venn ao lado, que representa três conjuntos, A, B e C. Em seguida, analise os itens abaixo. Então, aqui eu tenho um diagrama, né, de Venn, formado por três conjuntos A, B e C, e quero que você analise esses quatro itens, que têm informações acerca desse diagrama. Você vai analisar esses itens e julgar esses itens como verdadeiros ou falsos. Então, o item 1 afirma o seguinte, ó, que o conjunto A ele é formado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É verdade isso aqui? Eu olho para o meu diagrama de Venn, eu vejo que a bola, né, que representa o conjunto A, dentro dessa bola vão estar todos os elementos que pertencem a A. E de fato, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e somente eles fazem parte do conjunto A. Então esse primeiro item aqui ele é verdadeiro. Tranquilo? O item 2. A interseção B. Né? Lembra que esse símbolo aqui, né? É o símbolo da interseção, né? O U de cabeça para baixo, como se fosse uma ferradura. O A interseção B. A interseção B, o que significa essa operação de interseção? Todos os elementos que fazem parte do conjunto A e do conjunto B simultaneamente. Então, olha aqui, ó, os elementos que fazem parte do conjunto A e do conjunto B simultaneamente é esse pedaço aqui que eu destaquei de vermelho. Ó. Percebe que quem está dentro desse pedaço destacado de vermelho está dentro da bola A e quem está dentro desse pedaço vermelho também está dentro da bola B. Então, esse pedaço a gente diz que é o pedaço em comum entre os conjuntos A e B. Então, são os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Então, a interseção B, de fato, é o conjunto formado pelos elementos 4, 6 e 8. Então, nosso item 2 também é verdadeiro. Beleza? O item 3. B menos C é igual ao conjunto formado por esses dois elementos aí, 8 e 12. Será? Vamos ver. B menos C, o que significa isso aqui, né? Esse símbolo aqui é o menos, né? O tracinho é o menos, a operação diferença, né? B menos C. Todo mundo que está no conjunto B e não está no conjunto C. Então, B menos C significa que você vai olhar para todos os elementos de B que não fazem parte do conjunto C. Ou seja, B, já o nome já diz, B é diferença C, B menos C, B tirando C. Tudo que está em B tirando aquilo que aparece em C. Então, quando olha para o conjunto B aqui, o conjunto B é tudo isso. Desse conjunto B, eu tenho que tirar aqueles elementos que aparecem em C. Ó, percebe que esse 10 aqui, ele aparece em C, não me serve. O 4 também aparece na bola C, não me serve. E o 6 também. Também está dentro da bola C. Também não me serve. Então, B tirando C, só sobra o 8 e o 12. Então, o item 3 também é verdadeiro. Certo? E só com essas três alternativas, né, eu já consigo afirmar que a alternativa correta vai ser a primeira. Né? Todos os itens são verdadeiros. Porque 1, 2, 3 já é verdadeiro. E aqui nas outras alternativas, a única que 1, 2, 3 pode ser verdadeiro é na primeira, que diz que todos os itens são verdadeiros. Então quer dizer que a alternativa 4 também é verdadeira. Vamos confirmar que a alternativa 4 também é verdadeira? O que é que diz a alternativa 4? A alternativa 4 diz que o elemento 3, né, o 3, ele pertence à interseção C. Então a interseção C, todos os elementos que fazem parte de A e C ao mesmo tempo. A interseção C, no meu diagrama, seria esse pedaço aqui destacado, né? Esse pedaço aqui agora que eu circulei de vermelho, ele faz parte da bola A e faz parte da bola C. Então, todo mundo que está dentro aqui desse traçado vermelho faz parte de A e C simultaneamente. Inclusive o 3, que ele disse que pertencia. Então, de fato, o 3 pertence à interseção C. Então, também é verdadeiro e, de fato, a alternativa correta seria essa daí. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Pronto. Então, nessa próxima questão aqui, o que a gente tem? Um exercício similar, né? Só que agora não é de marcar verdadeiro ou falso. Ele pede para você analisar mais um diagrama de Venn, né? Que contém novamente três conjuntos A, B e C. E aí ele pede para você assinalar a alternativa que corresponde ao conjunto, né? Ou seja, o conjunto quando você faz as seguintes operações. Ó. Você tem a operação B interseção C menos A. Então aqui observação, porque eu tenho B interseção C, né, o conjunto B interseção com o conjunto C, e o resultado disso, né, já que está entre parênteses, eu vou fazer menos o conjunto A. Então aqui eu tenho duas operações entre conjuntos. Qual que eu faço primeiro? A que tiver entre parênteses. Então primeiro eu faço essa operação aqui,
certo? B interseção C, e o resultado eu faço a diferença com o conjunto A. Então a gente vai fazer por partes, tá bom? Então primeiro vamos lá, vamos primeiro fazer B interseção C. Né? B interseção C. Novamente, né, que a gente acabou de ver, a operação interseção. Quais são os elementos em comum ao conjunto B e ao conjunto C? Ou seja, quais são os elementos que pertencem a B e a C simultaneamente. Então, quais são os elementos que pertencem a B e a C simultaneamente? Seria no meu diagrama, né, B e C, né, aquele pedaço do diagrama que está em B e C ao mesmo tempo. E seria esse daqui, né? Ó. Vai ser esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui é B interseção C, certo? Esse pedaço aqui que eu circulei de azul pertence a B e pertence a C simultaneamente. Então, quais são os elementos que pertencem a B e a C simultaneamente? Se eu quiser colocar aqui em ordem crescente, né? Não precisa colocar na ordem, mas vamos colocar 6, 8, 9, 13 e 15. Então, percebe que 6, 8, 9 e 15 são elementos que estão no conjunto B, ou seja, estão dentro da bola B, e estão também no conjunto C, também pertencem ao conjunto C, estão dentro da bola C simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, está em B e em C ao mesmo tempo, só esses 5 elementos aqui, 6, 8, 9, 13 e 15. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer esse conjunto que eu obtive, né? Esse conjunto aí, B menos C, que é 6, 8, 9, 13 e 15. Desse conjunto, eu tenho que tirar A. Ou seja, desses elementos aqui que pertencem a esse conjunto, eu tenho que tirar aqueles que pertencem ao conjunto A. A operação de diferença é essa. Esse conjunto menos aqueles que pertencem a A. Então, quais desses elementos aqui estão em A? E aí eu tenho que tirar. Certo? Então, só fica agora os elementos que só estão nesse conjunto. Aqueles elementos daqui que aparecerem em A, eles somem. Então, quais elementos daqui que não estão em A? Certo? Só me interessa aqueles que não estão em A. E aí, quem seria, né? Eu olho um por um. Né? O 6 está dentro da bola A? O 6 está assim dentro da bola A. O 8 também está dentro da bola A. Também pertence ao conjunto A. O 9 também está dentro da bola A. O 9 também pertence ao conjunto A. Já o 13 e o 15 está fora do conjunto A. Então, esse conjunto, tirando aqueles que estão no conjunto A, só sobra o 13 e o 15. Então, a resposta correta seria essa terceira aqui. Então, o resultado da operação B interseção C dá esse conjunto aqui. Tirando aqueles, né, que estão no A, só sobra o 13 e o 15. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo. O próximo, né, mais um exercício aqui de conjuntos. Eu tenho o seguinte agora. Considere os conjuntos A e B. O conjunto A formado pelos números 1, 2, 7, 8 e 4. E o conjunto B formado pelos números 1, 2, 6, 5 e 8. Assinalar a alternativa correta. O primeiro item. A é subconjunto de B? A é subconjunto de B? Então vamos lembrar. A é subconjunto de B? Todo elemento de A faz parte do conjunto B? O conjunto A é uma parte do conjunto B? Certo? Isso aí, se o conjunto A for uma parte do conjunto B, ou seja, se todo elemento de A também fazer parte do conjunto B, a gente diz que A é um subconjunto de B. E a gente vê que isso não acontece, né? Porque, por exemplo, eu sei que o 1 ele está em B também, ok. O 2 ele também está em B, ok. Mas o 7 já falha. Ó. O 7 e o 4, né? O 7 e o 4 são elementos de A, mas não são elementos de B. Então eu não posso dizer que o conjunto A é uma parte do conjunto B. Então, se o conjunto A não é uma parte do conjunto B, se existem elementos que estão em A e não estão em B, então A não é um subconjunto de B. Então essa afirmação aqui, essa primeira, ela seria falsa. Então eu não vou marcar ela. Né? Outra anotação para esse A é subconjunto de B, né? Nesse caso eu tenho que A não é subconjunto de B, né? Então eu tenho que não está contido em B. Certo? A não está contido em B. E aqui A está contido em B. Mas A está contido em B, A é subconjunto de B, A está contido em B, isso é falso. Certo? A não está contido em B. Nesse segundo item, ó, 1, 2, 7 é a interseção dos conjuntos A e B, ou seja, a interseção de A e B, ou seja, A interseção B, todos os elementos, né, que estão no conjunto A e no conjunto B simultaneamente. Quais são os elementos que estão em A e em B simultaneamente? Quando a gente analisa aqui, né, os elementos que estão em A e em B simultaneamente são o 1, o 2 e o 8, né? O 1, o 2 e o 8, eles estão tanto no conjunto A como no conjunto B. Então, eles fazem parte da interseção. E aqui está dizendo que é o conjunto 1, 2, 7. Então, essa aqui também é falso. Certo? Agora, quer saber? Ó, B menos A.
é igual a A menos B, quando eu faço a operação B menos A, ou seja, o conjunto B tirando aqueles que estão em A. E depois eu tenho que fazer A menos B, o conjunto A tirando aqueles elementos que aparecem em B. Então, B menos A, tudo que está em B e não está em A. Tudo que está em B e não está em A. Como a gente viu que 1, 2 e 8 pertence aos dois, o que é que não pertence aos dois no B? Só o 5 e o 6. Então, percebe que B, o conjunto B, tirando aqueles elementos que aparecem em A, só sobra o 5 e o 6, porque 1, 2 e 8 aparece. Já ao contrário, o conjunto A, tirando aqueles que aparecem em B. O 1 aparece em B, o 2 aparece em B, o 8 aparece em B, que é justamente a interseção. A, tirando o que aparece em B, só sobra o 4 e o 7. E aí eu estou dizendo aqui que esses conjuntos são iguais. E é falso, né? Esse conjunto ele é diferente desse, né? Esses conjuntos são diferentes. Certo? Então, já a operação diferença entre conjuntos não é comutativa, né? Então, isso aqui é falso também. Tá bom? A interseção dos conjuntos A e B é vazia? A gente viu que não, né? Ó, a interseção B, a gente viu que a interseção B tem 3 elementos, né? 1, 2 e 8. São os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Então, essa interseção não é vazia. Certo? A vazia se a interseção não tivesse nenhum elemento em comum entre A e B. Não existisse nenhum elemento que estivesse em A e em B ao mesmo tempo. Então essa afirmação também é falsa. Lembrando que o símbolo do vazio, né, também pode representar o vazio por esse símbolo aqui, ou simplesmente por um conjunto, né, sem nada dentro. Tá bom? E aí, o último item, o conjunto A menos o conjunto B, né, a operação diferença entre A e B, dá o conjunto formado pelos elementos 4 e 7. E a gente já fez isso aqui, né? A menos B, ó, de fato dá o conjunto 4, 7. Então, a verdadeira seria esse último item aqui. Tá bom, pessoal? Então, percebe que não é complicado. Se você domina, né, a notação, sabendo o que é um subconjunto, a relação de pertinência e principalmente as operações entre conjuntos, se você faz com calma e analisa os exercícios, você vai ver que vai ser tranquilo você conseguir resolver essas situações problemas, né, esses exercícios que nós estamos colocando aqui. Tá bom? Vamos fazer mais 2 exemplos. Então, vamos lá. Continuando aqui com nossos exercícios de conjuntos. Agora a gente vai ver uns exercícios que são chamados exercícios clássicos, né? Sempre comum cair em vestibulares e em concursos, né? Que são que a gente usa o diagrama de Venn, do seguinte modo. Vê esse exemplo aqui. Com apenas 2 conjuntos, podem ter 3 ou mais, com 2 é mais fácil. Numa pesquisa verificou-se que das pessoas consultadas, 100 gostavam de física, 150 gostavam de matemática, 20 gostavam das 2 matérias e 110 não gostavam de nenhuma dessas disciplinas. Quantas pessoas foram consultadas? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Ó? Tem quantos tipos? Tem as pessoas que gostam de matemática, né? Tem as pessoas que gostam de física. Tem as pessoas que gostam das 2 e tem as pessoas que não gostam de nenhuma das 2. Certo? Então, como falou a resposta matemática e física, né? Então, eu tenho 2 respostas possíveis nesse sentido, né? Matemática e física. Né? Então, eu faço o seguinte, né? Eu vou chamar uma bola aqui de M de matemática e uma bola F de física. E aí, o que eu tenho que analisar? Ó? As pessoas que gostam de matemática, as pessoas que gostam de física. Só que eu sempre começo por esse intervalo aqui, ó, por esse pedaço aqui. Tá vendo esse pedaço aqui que eu tô destacando? Percebe que esse pedaço é o que a gente chama de interseção, né? As pessoas que gostam de matemática e de física simultaneamente. Então, dentro aqui desse pedaço aqui que eu acabei de pintar, vai estar a interseção, né? Aquelas pessoas que gostam de matemática e de física simultaneamente. Quais são essas pessoas? E aqui tem um enunciado, 20, né? 20 estudantes, né? 20 pessoas consultadas gostam das 2 matérias. Então, aqui dentro, né, eu tenho 20 pessoas gostam das 2 matérias, certo? De matemática e física. Então, sempre tento começar pela interseção, certo? Dos 2 conjuntos. Nesse caso de matemática e física, eu começo pela interseção. Aqueles que gostam dos 2 ao mesmo tempo são 20 pessoas. Eu tenho outra informação aqui, ó. 110 pessoas não gostavam de nenhuma disciplina. Então, eu tenho que colocar os 110 fora do meu diagrama. Porque esses 110 pessoas eles não gostam nem de matemática nem de física. Para uma pessoa estar aqui dentro, ela tem que gostar de física. Para uma pessoa estar aqui dentro, ela tem que gostar de matemática. Para ela estar aqui dentro, ela tem que gostar das 2. Certo? E aí eu continuo, né? Percebe que nessa minha bola aqui de matemática, né, vão estar todos os estudantes que gostam de matemática. Mas uma pessoa que gosta de matemática, nada impede que ela goste de física, certo? Inclusive são esses 20 que gostam de matemática e física simultaneamente. Só que foi dito no enunciado que 150 pessoas gostavam de matemática.
Agora, ou seja, dentro da bola de matemática, eu tenho que ter 150 pessoas. Só que 20 dessas 150 já estão aqui, que também gostam de física. Então, aqui dentro, eu tenho que colocar a diferença, né? 150 são que gostam de matemática, tirando as 20 que também gostam de física, sobra 130. Então, essas 130 aqui, ela está nesse espaço que representa justamente aquelas pessoas que só gostam de matemática. 20, além de matemática, também gosta de física. Ou seja, tem aqui 150 pessoas que gostam de matemática. Dessas 150 pessoas, 130 só de matemática e 20 de matemática e física. Analogamente aqui, fica faltando esse espaço aqui, né? E esse espaço aqui, percebe que quem vai estar aqui dentro desse espaço, com a interrogação, é justamente aquelas pessoas que só gostam de física. Mas quantas pessoas gostam de física? 100 gostam de física. Mas, novamente, gostar de física não impede que gostem de matemática também. 100 gostam de física. Das 100 que gostam de física, 20 também gostam de matemática. Então, fica faltando 80. Das 100 pessoas que gostam de física, como 20 gostam de matemática, então sobra 80 que só gosta de física. Então, 80 que só gosta de física, mais 20 que além de física gosta de matemática, dá o total de 100 pessoas que gostam de física. Certo? Então, aí a pergunta final é quantas pessoas foram consultadas. Então, quantas pessoas foram consultadas? Então, eu tenho 4 possibilidades. Eu tenho os 130 que só gostam de matemática, eu tenho os 20 que gostam de matemática e física, ou seja, das duas, e tenho as 80 pessoas que só gostam de física. Além disso, que é importante, eu tenho as 110 pessoas que não gostam de nenhuma das duas. Essa informação é importante, porque ela tem que se juntar ao total de pessoas consultadas. Então, quantas pessoas foram consultadas? Nesse meu diagrama eu teria 4 possibilidades. Ou só gosta de matemática, ou só gosta de física, ou gosta das duas, ou não gosta de nenhuma. Juntei essas 4 possibilidades, vou somar, vou ter o total de pessoas consultadas. Fazendo aqui a soma agora, 130 mais 20, 150, 150 mais 80, 230, 230 mais 110, dá um total de 340. Pode somar aqui, que vai dar 340 pessoas. 340 pessoas foram consultadas nessa pesquisa. Seria aqui a resposta esse terceiro item. Beleza? Vamos para a última. Então, vamos lá. Vamos para mais um exercício, né? Similar ao exercício anterior. Então, temos aqui o seguinte. Um instituto de pesquisa entrevistou 1000 indivíduos, perguntando sobre sua rejeição aos partidos A e B. Verificou-se que 600 pessoas rejeitavam o partido A, 500 pessoas rejeitavam o partido B e que 200 pessoas não tinham rejeição alguma. O número de indivíduos que rejeitavam os dois partidos, ou seja, quantas pessoas não gostam nem do partido A e também não gostam do partido B. Então, novamente aqui, eu faço meu diagrama de Venn, né? Já coloquei aqui para facilitar. Eu vou ter os indivíduos aqui, né, que dizem que não gostam do partido A, vou ter os indivíduos que dizem que não gostam do partido B. Então eu tenho sempre que lembrar, né? Aqui, quem é que fica aqui? Os indivíduos que não, nesse caso, os indivíduos que rejeitam, né? Ou seja, os indivíduos que não gostam do partido A e do partido B simultaneamente. Aqui ficaria, né, nesse espaço, os indivíduos que não gostam só do partido A, ou seja, eles não gostam do partido A. E aqui ficaria os indivíduos que não gostam do partido B, ou seja, só não gostam do partido B. E aqui, fora do meu diagrama, né, ficariam os indivíduos que não apresentam rejeição, ou seja, eles podem votar tanto no partido A como no partido B, não tem rejeição alguma. Então percebe que nesse tipo de situação eu só tenho 4 possibilidades de resposta. Né? Ou o indivíduo rejeita só o partido A, ou o indivíduo rejeita só o partido B, ou o indivíduo rejeita os dois partidos, ou o indivíduo não rejeita nenhum dos dois. Então são as 4 possíveis respostas. Né? Então vamos agora fazer então o que é pedido. Vamos colocar os devidos valores nos seus respectivos locais. Então aqui, ó, onde é que eu começo? Ó, 200 pessoas não tinham rejeição alguma, então é muito fácil chegar aqui e já colocar, né? 200 pessoas aqui fora. Eu sei que 200 pessoas não têm rejeição pelo partido A e nem pelo partido B, ou seja, não possuem rejeição alguma. 200 pessoas. E aqui agora tem o seguinte, agora aqui é o momento de ter atenção. Eu sempre tento começar por aqui, né? Pela interseção dos dois. Então, nesse caso aqui, os indivíduos que rejeitam os partidos A e B simultaneamente. Só que essa é justamente a pergunta. Eu não sei quantos são os indivíduos que rejeitam os dois partidos ao mesmo tempo. Então, como eu não sei quantos são os indivíduos que rejeitam os dois ao mesmo tempo, eu vou dizer que tem um
uma quantidade X. X indivíduos rejeitam os dois ao mesmo tempo. É esse valor de X que eu quero descobrir. Eu sei agora o seguinte, agora atenção. Quantos indivíduos rejeitam o partido A? 600 pessoas rejeitavam o partido A. Então, 600 rejeitavam o partido A. Mas ele não falou que 600 pessoas só rejeitam o partido A. Elas rejeitam A, mas elas também podem rejeitar o B. Então, dentro aqui do meu diagrama, dentro da minha bola A, tem que estar 600 pessoas. Essas 600 pessoas tem aquelas que só rejeitam A e tem aquelas que rejeitam A e B. Então, se eu tenho 600 pessoas aqui dentro e aqui eu já tenho X pessoas que se rejeitam as duas, as que rejeitam apenas A vai ser 600, é o total de pessoas que rejeitam A, tirando aquelas que, além do A, também rejeitam B. Então, 600 menos X. Por exemplo, se 100 pessoas rejeitassem os dois, aqui ficaria dentro de 100 menos 600 menos 100, que daria 500. Dos 600 que rejeitam A, 100 rejeita B também. Então, 100, então os 500 rejeitam apenas A. Então, sempre coloco assim. Então, X são os que rejeitam os dois. Os que rejeitam A, os 600 totais, que só rejeitam A, né? Os 600 menos aqueles que rejeitam os dois. Analogamente aqui para o B. Quantas pessoas rejeitam B? Eu sei que 500 pessoas rejeitam o partido B. Só que dessas 500 pessoas que rejeitam o partido B, X pessoas rejeitam os dois. Então, quantas pessoas rejeitam só o partido B? 500 pessoas menos a que rejeitam os dois. E aí eu vou ter aquelas que só rejeitam o B. Certo? E o que foi que a gente viu? Que se a gente somar, né, as 4 possibilidades, né, os que rejeitam só o partido A, mais os que rejeitam só o partido B, mais o que rejeitam os dois partidos, mais os que não rejeitam nenhum dos dois, tem que dar o total de pessoas entrevistadas, que nesse caso foi de 1000. Então, quando eu junto as minhas 4 possíveis respostas, só rejeita A, só rejeita B, rejeita os dois ou não rejeita nenhum, tem que dar 1000. E aí agora eu obtive uma equação do primeiro grau, né? Fácil de resolver. Quando eu resolver isso aqui, o que é que eu obtenho? Primeiro os números, né? 600 mais 500 mais 200. 600 mais 500, 1.100. 1.100 mais 200, 1.300. Então eu tenho 1.300. Agora eu tenho 1.300 e tenho menos x com menos x menos 2x. Eu tenho 2x negativo e tenho um x positivo. Então no final aqui eu tenho um x negativo. E aí, igual a 1000, resolvendo aqui a minha equação, né? Passo o x para o lado e passo o 1000 para o outro. Fico com o quê? 1.300 menos 1000 igual a x, ou seja, x igual a 300. Ou seja, 300 pessoas, aqui, né? Nesse caso aqui, 300 pessoas rejeitam os dois partidos. Se 300 pessoas rejeitam os dois partidos, eu já achei minha resposta, que essa era a pergunta. Posso só complementar aqui. Se 300 rejeitam os dois partidos, 600 menos 300 dá 300. 300 só rejeitam A. 500 menos 300 dá 200. 200 só rejeitam B. E aí, juntando tudo, ó, 300 que só rejeitam A, mais 300 que rejeitam os dois, mais 200 que só rejeitam B, mais 200 que não rejeitam nenhum, quando eu fazer essa soma aqui, vai dar 1000. Que são justamente as 1000 pessoas entrevistadas. Tá bom? Então, espero que essa resolução aí tenha ajudado vocês, né? Qualquer dúvida, tentem ver novamente, tentem ver outro material. E é isso, pessoal. Forte abraço a todos e valeu!